Xiii, essa história. Reportagem que chegou agora. A história de Moacir. Coutinho, quem é o Moacir? Moacir é o homem que invadiu armado com um revólver o estúdio do programa Jogo da Vida, apresentado ao vivo por Márcia Goldschmidt. Isso foi em outubro de 2004. Coloca a imagem, por favor. O que é isso? Não, se cortar, vai me ligar aqui no celular e eu... O que é isso, gente? Fica quieto. Entender o que está se passando com você, eu quero deixa te eu ajudar. falar. Se tirar do ar... Tá bom. Você precisa de uma ajuda nossa? Ele entrou. Olha lá, olha lá. Vem Vem cá, por favor. Moacir está com o revólver nas mãos. Ele invade o estúdio, não foi nada combinado, não é pegadinha, não é nada disso. É real. Ele abordou a apresentadora e afirmou que precisava ser ouvido. O Moacir ficou 6 minutos no ar. Sabe o que ele reivindicava? Ele queria visitar as 2 filhas que moravam com a mãe. Ele não estava conseguindo ver as filhas num processo de separação. Ele foi detido, foi julgado, condenado. 2 anos de prestação de serviços. Hoje, Moacir se arrepende do que fez. 17 anos se passaram e o Moacir... Cadê a foto do Moacir hoje? A foto do Moacir hoje. Este é o Moacir hoje. Ele quer pedir perdão a Márcia Goldschmidt. Ele invade o estúdio, 2004. Só que agora ele diz o seguinte: Gotino, todo dia eu me lembro disso. Todo dia eu me sinto mal por isso, eu errei, eu envolvi pessoas, eu estava com um revólver num estúdio, essa mulher, apresentadora, ela não tinha culpa, eu envolvi pessoas, eu quero o perdão dela. Márcia Goldschmidt vai perdoá-lo? Deve perdoá-lo? Já entramos em contato com a Márcia Goldschmidt. No começo do programa, eu fiz uma enquete. Já temos o resultado da enquete? Já temos? Se você fosse Márcia Goldschmidt, perdoaria o homem que entrou armado em seu programa? Sim ou não? Vai lá, #Balanço Geral e dê a sua opinião. Você perdoaria? Eu já vou mostrar o resultado dentro de instantes. Vou colocar a primeira parte da reportagem. O momento em que Moacir invade o estúdio, ele quer falar, ele quer ser ouvido. Aí, seguranças, funcionários ali do estúdio invadiram o local e tomaram a arma dele. A Márcia Goldschmidt correu um grande risco. Hoje ela mora na Europa, entre Portugal e Espanha. E ela deu uma entrevista essa semana passada, perdão, para o A Noite é Nossa. E assistindo essa reportagem, o Moacir resolveu pedir perdão para Márcia. Você perdoaria? A reportagem na tela do Balanço, você vai conhecer Moacir 17 anos depois. Em uma entrevista exclusiva 17 anos depois do episódio, Moacir Borges me contou como conseguiu a arma e os motivos que o levaram a tomar aquela decisão. Achei que dessa forma, entrando na televisão e falando no programa da Márcia, eu teria um apoio, eu teria uma ajuda. Aquela arma era de um segurança que trabalhava na padaria do meu irmão. Peguei escondido. Outubro de 2004. Um homem invade armado os estúdios da TV Bandeirantes, no bairro do Morumbi, zona sul de São Paulo. Deixa eu falar. Apresentado por Márcia Goldschmidt, o programa Jogo da Vida estava no ar. Ei, produção, o que é isso? Não, se cortar, vai me ligar aqui no celular e eu... O que é isso, gente? Fica quieto. Foi uma maneira arriscada e que colocou todas as pessoas em perigo que este pai desesperado planejou tudo. Eu estava desesperado. Eu estava com problema para ver minhas filhas e já tinha uns 2 anos já que eu estava sem ver elas. E aí aquele dia eu tinha mandado para o programa uma carta pedindo ajuda, interferisse, ajudasse, fizesse uma mediação para mim poder ver minhas filhas. Aí eu fiz um tape lá com eles, gravei tudo, fiquei esperando a resposta. Quando eles deram a resposta, eles falaram que não podiam me atender porque a mãe não permitia. Moacir viveu um relacionamento conturbado com a mãe das filhas dele. Segundo ele, foram as interferências da família que arruinaram a relação. Moacir e a então mulher discutiam muito. Foi uma separação conturbada, as famílias que não se entendiam, tanto a minha família como a família dela. E aí foi uma afronta, que ela quis fazer contra mim, de não deixar eu ver minhas filhas.
Foram 6 minutos de muita tensão. Tudo registrado ao vivo. Moacir foi detido e ficou na carceragem da delegacia durante 24 dias, até receber a liberdade provisória. Ele foi julgado e condenado a 2 anos de prestação de serviço e perdeu na justiça o direito de ver as filhas, que na época tinham 5 e 7 anos. E o resto ficou na imaginação, né? Que ela vai crescendo, você vai, poxa, como é que seria hoje? O que ela estaria indo para a escola, né? Estaria indo numa festa junina, essas coisas assim. Os anos se passaram. Ele não se casou novamente e teve dificuldade em retomar a vida. Moacir sente a falta das filhas e gostaria muito de falar novamente com a apresentadora Márcia Goldschmidt, que relembrou o episódio no programa A Noite é Nossa. Nós tínhamos 230 pessoas na plateia, tinha o balé, tinha a produção, tinha o cantor Vaguinho no palco. Nossa, foi uma situação inédita em termos de mundo. Pergunto ao Moacir o que ele gostaria de dizer para a apresentadora. Se você pudesse estar de frente com a Márcia hoje, o que você falaria para ela? A resposta dele, você já vai saber. Esse pedido de perdão. E a Márcia? O que a Márcia Goldschmidt pensa desse pedido de perdão? Entramos em contato com ela já. E a enquete que nós estamos fazendo, o resultado a gente vai trazer também. Você perdoaria? Se você fosse o apresentador ou a apresentadora de TV no dia. Inclusive, eu tenho um colega aqui da iluminação que estava lá no dia, estava nos contando agora, que a Márcia achou até que era uma brincadeira. No começo, na cabeça dela, passou que poderia ser uma armação, mas depois falaram para ela, é sério, o negócio é sério. Que inclusive tinha plateia, não é isso? Tiraram a plateia, tiraram toda a plateia e a arma era de verdade. Algumas pessoas, né, chegavam e perguntavam das minhas filhas e tudo, né, queriam saber, né, as pessoas mais chegadas, né, que entendiam a situação. A invasão planejada aconteceu depois que ele teve o seu pedido negado pela produção do programa. Né, aí eu fiquei desesperado, porque eles fossem me ajudar, né, e desenrolar a situação toda. O que é isso, gente? Fica quieto. Sob a mira de um revólver, a apresentadora Márcia Goldschmidt tenta acalmar o homem que estava muito agitado. Tá bom. Você precisa de uma ajuda nossa? Então eu queria contar a história em 5 minutos. Né? Então por isso que eu falava, e às vezes atropelava as palavras, falava coisas cortada, né? Então deixa eu falar. A produção não podia ajudar no caso, porque o processo sobre a guarda das filhas de Moacir era mantido em segredo de justiça. Moacir queria chamar a atenção do Brasil para o seu caso, mas não conseguiu ficar perto das filhas. Porque a visão que eu tinha não é a que passa na televisão. É engraçado isso. Quando eu vejo na televisão, eu vejo outra coisa. A visão que eu tinha era de que eu estava indo pedir ajuda e que as pessoas estavam vendo o meu desespero. Mas o que eu mostrei foi uma pessoa desequilibrada, armada, né? Um risco para todo mundo. Eu ainda tinha a ilusão de sair de lá e conseguir ver minhas filhas. Nunca aconteceu. Não faço ideia se elas estão casadas, se eu tenho neto, né? Se elas estão bem, se terminaram a faculdade, se estão trabalhando, não estão. Moacir guardou durante todos esses anos o desejo de se desculpar com a apresentadora. Eu quero me desculpar, pedir perdão se eu interferi, se eu cheguei a causar algum dano na sua trajetória, da sua vida, tudo. Me perdoe e me desculpe pelo que eu fiz. Ô Lombardi, vou trazer o Lombardi para essa história, mas você entendeu? Ele vai achando que ele vai pedir ajuda, mas a coisa sai do controle, ele perde a cabeça. Ele disse que depois assistindo, ele viu que ali ele era um homem desequilibrado e que estava prestes a fazer besteira. Interessante esse depoimento dele, ele contando isso. Bom, vamos lá. Lombardi, você perdoaria esse rapaz? Se você fosse o apresentador na época, você trabalhava lá inclusive, você perdoaria ou não? Não, nessas condições em que ele fez aí, com a arma na mão, essa arma podia ter disparado, acertado alguém, não perdoaria não. Hoje, assistindo hoje, 17 anos depois, ouvindo esse relato, eu perdoaria. Eu perdoaria.
Vamos ver o que as pessoas pensam? Vou colocar aqui, olha, eu fiz a seguinte pergunta. Se você fosse Márcia Goldsmith, perdoaria o homem que entrou armado em seu programa? Sim. Não. Coloca o vídeo pra mim, por favor. Coloca o vídeo pra mim do momento em que ele invade o estúdio. Ele ficou 6 minutos. 6 minutos. Ei, produção, o que é isso? Não, se cortar, vai me ligar aqui no celular e eu... O que é isso, gente? Fica quieto. Entender o que tá se passando com você, eu quero deixa eu te ajudar. falar. Tirar do ar, Tá bom. a pessoa... Você precisa de uma ajuda nossa? Ele entrou e conseguiu, enfim, prender. O segurança foi muito bem de tomar a arma ali, conseguiu evitar o pior. Vem pra cá, por favor. Resultado da enquete. 73%, entre 70% e 74% aqui, ó. Sim, perdoaria. Não, na casa de 27% e 30%. Bom, nós entramos em contato, Patrícia, a Márcia Goldsmith. A Márcia Goldsmith disse que gostaria de assistir a reportagem no ar para poder se pronunciar, para poder formar uma opinião. Isso mexe muito com ela ainda. Tá? A Márcia Goldsmith, uma das grandes apresentadoras, né? Ela queria ouvi-lo. Ela falou, olha, eu preciso primeiro ouvir. Então nós estamos agora encaminhando esse material para a Márcia Goldsmith. E a gente ouviu o rapaz, gravamos com ele. E aí, se a Márcia aceitar, a gente grava com ela e coloca ela no ar aqui amanhã com a resposta dela. Combinado? A Márcia pediu, então, para assistir a reportagem, para ter uma opinião sobre o pedido de perdão do Moacir. Amanhã, então, a gente traz aqui a resposta da Márcia Goldsmith. Ela já nos deu uma resposta, ela queria assistir a matéria. A matéria acabou de ser exibida. Estamos encaminhando para ela. Hoje é fácil, a gente manda um link pelo WhatsApp, ela recebe lá, acho que ela está na Espanha, né? Ela assiste e aí ela pode gravar um vídeo, participar aqui com a gente, com a resposta dela, amanhã a gente traz.